Paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. Louvado seja Deus. Vou trazer uma palavra que se encontra escrito no livro, na Epístola de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Conjuro-te, por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra inte a tempo, fora de tempo, redágua, exorta com toda a longanimidade e mansidão, porque virá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas atendo como comichão ouvido, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria espécie e conforme a sua própria concupiscência, e desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Queridos e amados irmãos, nos nossos dias atuais tem acontecido isso, né? Muitos já têm se desviado o ouvido da verdade, né? Muitos já têm se desviado da sã doutrina do Senhor. Lá em Deuteronômio, Deuteronômio diz: goteja a minha doutrina, como a chuva ventila o meu dito, né? Também Yohanan, João diz, né, que todo aquele que prevarica e não traz consigo essa doutrina, para nós não saudar ele, nem tampouco receber em nossas casas, porque aquele que sauda eles e recebe eles em casa, tem parte em suas mais obras. Está aí, meus irmãos, aqueles que querem, né, se misturar com outros evangélicos que não traz a sã doutrina. Não é para nós se misturar com aqueles que se dizem evangélicos, mas não guardam a sã doutrina. Não importa se eles são pastor, pregadores, eloquentes, renomados, né? Não importa se não traz a sã doutrina de Jesus Cristo. É a palavra que está dizendo para nós não saudar eles, nem tampouco receber eles em casa, para que nós não tenhamos parte nas suas mais obras. Então tá aí, meus irmãos, esse despertamento para o povo de Deus, né? Não se deixar levar por variações de doutrina, pela essa doutrina mundana, pelo esse evangelho mundano dos nossos dias atuais, né? Esses homens que desviaram o ouvido da verdade, se tornaram gananciosos, avarentos, como diz Judas, né? Lá na sua carta, Judas diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo prêmio do engano de Balaão e perecerão na contradição de Cora, né? Que lá no Egito, né, no deserto, né, Coré, ele se rebelou contra Moisés, né? Ele se rebelou contra o servo do Senhor, escolhido do Senhor Moisés, né? Que falava, né, a palavra de Deus, né? Que trazia ali para o povo de Israel os ensinamentos da parte de Deus. Assim também nos nossos dias atuais, esses homens aí que se diz pregadores do Evangelho, eles têm combatido contra a sã doutrina, eles não guardam a sã doutrina, eles têm nome de que vive, mas estão mortos, né? Estão mortos. O apóstolo Pedro disse também: e muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavra fingida, né? Nós temos visto aí que multidões e multidões têm acompanhado esses falsos mestres. E por que eles têm acompanhado esses falsos mestres? Porque eles amam mais a mentira do que a verdade, né? Eles amam mais o engano, né, do que a verdade, né? Mas a palavra do Senhor diz lá em Epístola de João: aqueles que são de Deus, eles ouvem a sã doutrina. João disse: do mundo são, por isso o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aqueles que são de Deus, esse nos ouve, né? Então tá aí, não adianta, não existe argumento para combater contra a sã doutrina do Senhor, né? Não existe argumento. Eles argumentam
palavras enganadoras, distorce a palavra, como diz Paulo, né? Eles falsificam a palavra de Deus, conforme Paulo disse lá em Coríntios, porque tal falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em ministro de Cristo, né? Mas o fim deles será conforme as suas próprias obras, né? E infelizmente nós temos visto também essa doutrina mundana tentar entrar dentro da igreja Deus Amor. Nós temos visto pessoas na liderança, né, que já não estão mais na sã doutrina e não são disciplinados, não são afastados, né, não praticam mais a sã doutrina e estão lá exercendo o seu cargo, né, cargos altos, né, até no meio lá da diretoria da igreja, né, pentecostal Deus Amor. Então, meus irmãos, está aí, contra fatos não existe argumento, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está combatendo contra eles. Eles abandonaram a sã doutrina, aqueles santos ensinamentos dos santos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o nosso saudoso e querido missionário Davi Miranda tanto combateu, né? Hoje não se combate mais contra a depilação, não se combate mais, né, contra essas doutrina de demônio que estão tentando introduzir dentro da igreja Deus e Amor, né? Então, meus irmãos, está aí, meus irmãos, a palavra do Senhor diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, né? Lá em Ezequiel também vai dizer, Deus diz para Ezequiel: homem mortal, põe-te em pé e eu falarei contigo, porque eu te pus como atalaia sobre a casa de Israel, e tu não seja rebelde como a casa rebelde, mas fala a minha palavra, que eles ouçam ou deixa de ouvir, eles vão que saber que esteve no meio deles um profeta. E assim, meus irmãos, muitos têm se calado, muitos não falam contra o pecado que está lá no meio da liderança, né? Pessoas lá pintando o cabelo, né? E exercendo cargo, né? Na cara de todo mundo lá, todo mundo vendo, e ninguém toma providência, né? E aí a doutrina mundana já querendo entrar dentro das igrejas Deus e Amor. E quando a gente combate, né, muitos se revoltam contra a gente, muitos falam mal da gente, falam que a gente estamos criando contenda, estamos criando confusão. Mas você pode ver aí que o missionário Davi Miranda pregou contra essas coisas, pregou contra esse mundanismo, né, que agora está tentando entrar dentro das igrejas Deus e Amor. Né? Você vê que a diretoria ela não prega mais a verdade, só prega a verdade para membro, né? Você vê, então tá aí, meus irmãos, desperta tu que dorme, ó igreja, desperta, meus irmãos, vocês que amam a doutrina, se levanta e se combata contra esse mundanismo que está tentando entrar dentro da igreja Deus Amor, né? Muitos dirigentes de congregação que não tem discernimento, até se levanta contra a gente, né? Fala que a gente estamos arrumando problema, estamos arrumando confusão, porque a gente fala, eles não têm coragem de falar, eles só falam contra membro, mas nós temos coragem de falar. Lá no meio da diretoria, tem pessoas lá pintando o cabelo, né? E isso é uma doutrina maligna, é uma doutrina mundana, né, que antigamente não era permitido na Deus Amor pintar o cabelo, né, mas hoje lá pessoas do alto escalão da diretoria tá lá com o cabelo pintado e continua lá exercendo o seu cargo, né? Isso daí é uma prova que a diretoria tá fora da direção de Deus, né? Mas o apóstolo Pedro disse, o apóstolo Paulo disse, digo melhor, até importa que haja heresia entre vós, para os que são sinceros se manifeste. Que Deus sincero agora, que não estão preocupados com cargo, que não estão preocupados, não estão temendo o homem, para se manifestar, para combater contra o pecado que está lá no meio da liderança, né? Porque falar contra membro é fácil, né? Então tá aí, meus irmãos, Deus abençoe, louvado seja Deus.